Oi, meus amores, sejam super bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você está gostando de nos acompanhar, deixe seu like aí. Nós vamos continuar aqui em Jeremias. Hoje eu estou outside, estou aqui fora. E olha que lindo esse contato com a natureza. Eu adoro. Uma das coisas que eu mais adoro aqui onde eu moro é esse monte de árvores que tem, essa natureza maravilhosa. Certo? Então vamos lá. Nós paramos no capítulo 47. Mensagem acerca dos filisteus. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte, elas se tornam uma torrente transbordante e inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e seus habitantes. O povo clamará. O povo clamará, gritarão todos os habitantes desta terra, ao estrondo dos cascos de seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido de suas rodas. Os pais não se voltarão para ajudar seus filhos, porque suas mãos estarão fracas. Pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Cafitor, os habitantes de Gaza rasparão a cabeça, Ascalon está calada. O remanescente da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo? Ó remanescente da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo? A espada do Senhor, quando você descansará? Volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando determinou que ataque Ascalon e o litoral? Capítulo 48. Mensagem acerca de Moabe. Acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Esbom tamam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madinem. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos dos Oromaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída, é o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente, enquanto seguem na estrada que desce a Oramai. Ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas. Torne-se como um arbusto no deserto, uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas. Vocês também serão capturados. E Câmanos irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a juventude, como vinho deixado com seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi ao exílio, por isso o seu sabor permanece o mesmo, e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então Moabe se decepcionará em Camos, assim como Israel se decepcionou com Betel, em que confiava. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, somos homens de guerra? Moabe foi destruída, e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima e a sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a fama. Digam, como está quebrado o cajado do poderoso, o cedro glorioso. Desçam da sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido. Ó moradores da cidade de Dibom, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem juntos à estrada e vigiem,
pois que vivem em Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles: o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem. Anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao planalto, a Olom, Jarra e Metafe, Odibon, Nebo e Bet Diblataim, a Kiriataim, Bet Gamul e Bet Meon, a Quiriote e Borzas, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado. Seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto do ridículo. Não foi Israel objeto do ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas. Vocês já moram em Moabe, sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, e seu orgulho e soberba, e seu espírito e prosperidade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento, e suas ações que nada alcançam. Por isso eu me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Kir-Heres. Chorarei por eles mais do que choro por Jazar. Ó videiras de Sibma, os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Hesbom é ouvido em Eleale e Jaz, desde Zoar até Oronaim e Egli-Salícia, pois até as águas de Nirim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso, meu coração lamenta-se por Moabe, como uma flauta lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Orim-Heres. A riqueza que acumularam se foi, toda a cabeça foi raspada e toda a barba foi cortada. Toda mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta em vestes de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor. Vejam, uma águia plainando estende as asas sobre Moabe. Queriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá uma nova cova, e quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora de seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Hesbom os fugitivos se encontram, desamparados, pois o fogo saiu de Hesbom, uma labareda do meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camos está destruído, seus filhos são levados para o exílio e suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Capítulo 49. Gente,
Ele devia ter uma vida muito difícil, porque ele fazia profecias de tragédia, de problemas, de destruição. Imagina o tanto que Jeremias sofreu. Porque você falar coisas boas é muito fácil, né? Você fazer uma profecia de coisa boa, a pessoa aceita, recebe, até te abraça, né? Agora vai fazer uma profecia de maldição, vai fazer uma profecia de destruição. Então, imagino que esse profeta foi um dos profetas que mais sofreu, porque ele sofreu uma rejeição enorme em cima de tudo que ele profetizava. Era o Senhor falando, através da boca dele, coisas que ninguém queria ouvir. E muitas vezes nós temos que falar coisas que ninguém quer ouvir. E temos que ter a força que Jeremias teve, para suportar as consequências daquilo que nós dissemos. Porque falar o bom, o agradável, é fácil. Agora, falar a verdade, falar as consequências e a pessoa aceitar é que é o difícil. É aí que o negócio aperta, né? Vamos lá. Capítulo 49, mensagem acerca de Amon. Acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Porque seu povo vive nas cidades de Gade. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ele virá a ser uma pilha de ruínas, e seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamente-se, ó Esbom, pois aí está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá, ponham vestes de lamento e chorem, corram para onde der, pois Moloque irá para o exílio com seus sacerdotes e seus oficiais. Porque você se orgulha de seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filha infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo que está na sua volta, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. Mensagem acerca de Edom. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem-se e fujam, escondam-se em cavernas profundas. Vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú. Na hora em que eu o castigar, se os que colhem uvas viessem até você, não deixariam eles apenas umas poucas uvas. Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem. Mas eu o despi, Esaú, e descobri seus esconderijos para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe seus órfãos, eu protegerei a vida deles, as suas viúvas também. Podem confiar em mim, assim diz o Senhor. Se aqueles para quem o cálice não está reservado tiverem que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada, até se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Houve uma mensagem da parte do Senhor. O mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom, preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão, por causa de todas as suas feridas. Como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como um leão que sobre a mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom, pondo-o fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Vamos lá. Quem é como eu, que possa me desafiar, e que pastor pode resistir?
Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrasados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra tremerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam como a águia, subindo o planalto, estende as asas sobre Bosra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz. Mensagem acerca de Damasco. Acerca de Damasco, a Ramate e Asparde estão atônitas, pois ouviram más notícias, estão desencorajadas, perturbadas como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela, angústia e dor dela se apoderaram. Dor como a de uma mulher em trabalho de parto, como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso seus jovens cairão nas ruas, e todos os seus guerreiros se calarão neste dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco que consumirá as fortalezas de Bet-Hadad. Mensagem acerca de Quedar e Azor. Acerca de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: preparem-se e ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem suas tendas, seus rebanhos, suas cortinas, com todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles, há terror por todos os lados. Fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas, vocês, habitantes de Hazor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Prepare-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Seus camelos se tornarão despojo e suas grandes manadas espólio. Espalharei ao vento aqueles que raspam a cabeça, de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Hazor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Mensagem acerca de Elão. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base de seu poder. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão. E eu os dissiparei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam elevados os exilados de Elão. Farei com que Elão trema diante de seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a ira irá ardente, declara o Senhor. Farei com que a espada os persiga até que os tenha eliminado. Porei meu trono em Elão e destruirei seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Capítulo 50. Mensagem acerca da Babilônia. Cada um tinha seu jugo aqui, né? Cada um tinha essa promessa de destruição, né? Não ia faltar para ninguém aqui. Então ia sobrar para todo mundo aqui nessas profecias de Jeremias. Vamos lá, vamos ver aqui o que a Babilônia vai receber. Esta palavra que o Senhor falou para o profeta Jeremias acerca da Babilônia e a terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem, não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará sua terra e não deixará nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente, que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores os desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Todos que as encontraram as devoraram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor. Sua verdadeira pastagem
ó Senhor, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios, e sejam como os bodes que lideram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada. Todos os que saquearam se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão como uma novilha, solta no pasto e reliche como gargalhões, sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que deu à luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida, por causa da ira do Senhor. Ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão, por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês se empunharão o arco, atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem, suas muralhas são derrubadas. Essa é a vingança do Senhor, vinguem-se dela. Façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o ceifeiro, com a sua foice na colheita, por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo, e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e o último a esmagar seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria, mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele passará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e de Gileade. É lindo ouvir, né? A justiça divina. Aqueles dias, naquela época, declara o Senhor, procurarão pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Façam tudo o que eu ordenei a vocês. Há ruído de batalha na terra, grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra? Quão arrasada está a Babilônia entre as nações? Prepararei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada de surpresa. Você foi achada e capturada porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas de sua ira, pois o soberano do Senhor dos Exércitos tem trabalhado para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem como feixes de cereal. Destruam-na totalmente e não lhe deixem nenhum remanescente. Mantenham todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou de seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia. Todos aqueles que empunham o arco, apanhem-se todos ao redor dela. Não deixem ninguém escapar. Retribuam ela conforme seus feitos. Façam com ela tudo o que ele faz. Porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso os jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, ó Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido e também o povo de Judá.
Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra. Mas inquietação aos que vivem na Babilônia, uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra seus líderes e seus sábios, uma espada contra os seus falsos profetas, eles se tornarão dolos, uma espada contra os seus guerreiros, eles ficarão apavorados, uma espada contra seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres, uma espada contra seus tesouros, eles serão saqueados, uma espada contra suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas. E eles enlouquecem por causa de seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morrerão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará e será povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte e uma grande nação, e muitos reis se mobilizaram desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. E seu barulho é como o branido do mar. Vêm montados em seus cavalos em formação de batalha para atacá-la. Ó cidade da Babilônia, quando o rei da Babilônia ouviu os relatos sobre eles e suas mãos amoleceram, a angústia tomou conta dele, dores como as de uma mulher do parto dando à luz, como um leão que sobe na mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes. Subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora de sua terra. Quem é, ó escolhido? Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é comigo eu que possa me desafiar? E que pastor pode me desistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrasados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá, o grito deles ressoará contra as nações. 51. Capítulo 51. Assim diz o Senhor. Deixa eu ver se vai dar pra terminar. Vai, vou terminar nesse vídeo, aí a gente vai começar no próximo Lamentações. Capítulo 51. Assim diz o Senhor. Vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Lebe e Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-los como trigo e devastar a sua terra. No dia de sua desgraça, virão contra ela de todos os lados, que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo Senhor Deus, pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel, fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, e ele pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor, e ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela, consigam bálsamo para sua ferida, talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu. Eleve-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, conte-nos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. Ó Senhor, incitou o espírito dos reis dos medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo. Ergam o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem-se às sentinelas. Preparem uma emboscada. O Senhor escutará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto às muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim, a hora de você ser eliminado. Meu Deus, que medo! Gente, tô ficando vermelha aqui, tá um pouquinho de calor. Tô ficando vermelha agora que eu tô vendo. Então, vamos lá.
O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, com certeza a encherei de homens como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. O som de seu trovão, as águas no céu rugem, ele faz com que as nuvens se levantem, desde os confins da terra, ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento de seus depósitos. São todos eles esculpidos e ignorantes, cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não têm fôlego de vida, elas são inúteis, são objeto de zombaria. Quando vier o juramento delas, elas perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como eles, pois ele é quem forma todas as coisas. Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ai, eu falei que tava calor, tá vindo um ventinho aqui, tô sentindo um frescor. Uau, obrigado, Senhor. Você é o meu martelo e a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos, com você despedaço cavalo e cavaleiro, com você despedaço carro de guerra e cocheiro, com você despedaço homem e mulher, com você despedaço velho e jovem, com você despedaço rapaz e moça, com você despedaço pastor e rebanho, com você despedaço lavrador e bois, com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei a Babilônia e todos os que vierem na Babilônia toda a maldade que fizerem em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei a minha mão contra você, eu a farei rolar os penhascos, e farei de você uma montanha de calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela. Convoque contra ela estes reinos, Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela, os reis dos medos, seus governadores e todos os seus oficiais e todos os países que governam. A terra treme, se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada, os guerreiros da Babilônia param de lutar. Permanecem em suas fronteiras, as forças deles acabou. Tornaram-se como mulheres, as habitações delas estão incendiadas, as trancas de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após o outro, e um mensageiro sai após outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira foi capturada. Os vraus do rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a cidade da Babilônia é como uma eira, a época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio, tal como uma serpente, ele nos engoliu, encheu seu estômago com nossas finas comidas, e então nos vomitou. Que a violência cometida contra nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, diz o Senhor, vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei, secarei o mar, esgotarei suas fontes, a Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor, de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O povo todo ruge como leãozinhos, rosnam como filhotes de leão. Mas enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles, eu os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu o louvarei como cordeiros para o matadouro. Eu o levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes, como Sesaque que será capturada, como
O orgulho de toda a terra será tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a encobrirão, suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pelo qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia e farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo, a cada um salve sua própria vida da ardente ira do Senhor. Não desanimem, nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo, rumor de violência na terra, e do governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Todas até... Olha o ventinho, gente, para refrescar. Que lindo, obrigado, Jesus. Deus é maravilhoso. Toda a terra será envergonhada e todos os seus mortos jazerão, caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo que existe neles gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra cairá por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada sairão. Não permaneçam, lembre-se do Senhor numa terra distante, e pensa em Jerusalém. Vocês dirão, estamos envergonhados, pois fomos insultados, e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto de sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de uma grande destruição vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas. O fugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia, seus guerreiros serão capturados e seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição. Ele retribuirá plenamente, embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governadores e os seus oficiais, os seus guerreiros, eles dormirão para sempre, jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, a larga muralha da Babilônia será desmantelada e suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exultarem por nada, o trabalho das nações não passa de combustível para chamas. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento Seraías, filho de Nerias, filho de Manassés, quando ele foi à Babilônia com o rei Zedequias de Judá, no 4º ano de seu reinado. Jeremias escreveu um rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia. Tudo foi registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías, quando você chegar à Babilônia, tenha cuidado de ler todas essas palavras em alta voz. Então diga, ó Senhor, disseste que destruirá este lugar para que nenhum homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga, assim a Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e o seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Ele não só profetizou, ele escreveu, né? Ele realmente escreveu o que ia acontecer. Último capítulo, agora eu vou estar lendo para vocês, a queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército, acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob o cerco até o 11º ano do rei Zedequias.
Ao chegar no 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido, o rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real. Pela porta, entre os 2 muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade, foram a Arabá. Mas os babilônicos perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, comandante da guarda imperial que servia ao rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônico, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradan deportou para a Babilônia alguns dos mais nobres e o povo que restou da cidade, juntamente com o restante dos artesãos. Aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia, mas Nebuzaradan deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e nos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficava no templo do Senhor e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, pás, tesouras, pavos, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze, todos no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeiros, as tigelas e as bacias usadas para ofertas derramadas. Tudo era feito de ouro puro e de prata. O bronze tirado de 2 colunas e o mar e os 12 touros de bronze dele e os estrados de móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros, 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Era ornamentado com uma peça entrelaçada de romãs de bronze e em volta tudo era de bronze. A outra coluna com 2 romãs era igual. Havia 96 romãs nos lados do número total de romãs. Acima da peça entrelaçada ao redor era de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote adjunto Safonias e os três guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradan tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei fez com que fossem executados. Assim Judá foi para o cativeiro longe de sua terra. Este é o número dos que Nebuzaradan levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradan. Foram ao todo 4.600 judeus. Até que não foram tantos, né? Em relação ao número que eles eram, né? Então quer dizer que morreu muita gente e foi realmente muita gente dissipada, né? Isso é muito triste. Joaquim é libertado. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá. Da prisão, no 25º dia do 12º mês, ele falou bondosamente com ele e lhe deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. Legal, teve clemência, né? Bom, vamos começar agora Lamentações
do Jeremias. Vamos ver porque ele se lamentou tanto. Por que será, né? Coitado. Então vamos começar no próximo vídeo. Beijos e fiquem com Deus.